Este grande culto de milagre, culto de salvação na casa do Senhor. Como o pastor falou, onde tiver 12 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. E o Espírito Santo, Jesus Cristo, nosso Deus, já está conosco em uma parte da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Só o início de 2025. Há muita obra que fazer neste ano. Deus a despertar, sacudir a terra, e os seus servos há de ser, aleluia, despertado com uma grande obra nesse lugar. O lugar o Senhor já deu, louvado seja o nome do Senhor. O templo está pronto. Que bênção, meu irmão. Quantos no interior andam 3, 4 quilômetros para chegar na congregação, às vezes a pé, travessa de canoa, outros vão numa moto, numa bicicleta humilde, às vezes até de cavalo vai. E hoje nós estamos na cidade, podemos chegar rápido na igreja, e a igreja está tudo pronto, preparado para receber seus servos. E há uma grande dificuldade, mas é cumprimento da palavra do Senhor. Se for multiplicar a iniquidade, a mão de muitos esfriariam. A Bíblia diz assim, e já está acontecendo no século XXI, no nosso ano 2025, a mão de muitos esfriando, mas a igreja do Senhor continua de pé, orando em todo tempo ao resgate das humanidades. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para a igreja nessa noite. Lá em 1 Reis, irmãos, capítulo de número 22, uma palavra abençoada. Primeira Reis 22. Peço para a igreja ficar bastante atenta com essa palavra, que é uma palavra de edificação, de sabedoria do alto e do céu. Vamos ver 2 versículos. 1 Reis 22, vamos ler o versículo 43, igreja do Senhor. 1 Reis 22, 43, e depois nós vamos ler o 49, que diz assim, e andou em todos os caminhos de seu pai, Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. 49, igreja. E fez Josafá navio de Tarsis para ir ao fim, por causa do ouro. Porém, não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Peço para a igreja repetir o versículo 49. 1, 2, 3. Ezion-Geber. O ensaio foi legal. Deus abençoe, irmão. Agora eu quero que a igreja, todos que estão aqui, leia junto, no 3, todo mundo junto. 49. 1, 2, 3. Ezion-Geber. Podem sentar, igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja amada do Senhor, nós lemos aí 2 versículos de 1 Reis, capítulo de número 22, lemos o versículo 43 e o 49. Você observa que a palavra de Deus está falando assim, e andou em todos os caminhos de seu pai, Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Quem andou? Quem nós estamos falando de Joabe? Louvado seja o nome.
Louvado seja. Não, pera. Josafá, melhor dizer. Estou falando do rei Josafá. Você observa que a palavra de Deus fala aqui no versículo 49: e fez Josafá navio de Tarsis para ir ao fim, por causa do ouro. Porém, não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. O que significa, irmãos? Ezion-Geber, espinha dorsal de gigante. Ezion-Geber, vamos ver aqui na palavra do Senhor, que era um lugar onde os navios teriam que passar para ir buscar o ouro de Ofir. E nesse lugar a Bíblia vai dizer que todos os navios se quebravam ali, se destruíram. E a pique. Dezenas e centenas de navios que passavam nesse lugar de Ezion-Geber e a pique. E uma vez o navio indo a pique, se tinha 10, 50, 100 dos navios, todos tinham sua vida cefada, todos morriam afogados. E a Bíblia vai dizer que o rei, esqueci aqui o nome do rei de novo, Josafá tinha, pastor, Josafá tinha um sonho, um projeto de trazer prosperidade para a sua igreja, para o seu reino, o rei Josafá. O rei Josafá, a Bíblia vai dizer que ele foi um dos 8º reis a reinar. Israel teve 3 reis que reinaram como todas as 12 tribos de Judá, que foi o primeiro rei Saul, o segundo rei Davi e o terceiro rei, filho de Davi, Salomão. Eles se reinaram em todas as 12 tribos de Judá. Mas nesse tempo, no tempo do rei Josafá, ele só reinou sobre 2 tribos naquela época. Então ele era rei em Israel, mas não como todos das tribos, só em 2. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai ter um plano, ele vai arquitetar um projeto para trazer prosperidade para a sua igreja, para o seu reino. Então, o que ele vai fazer? No versículo 49 você vai observar que e fez Josafá navio de Tarsis. E fez Josafá navio de Tarsis. Em outras palavras vai dizer, trouxe para ir ao fim por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Josafá, a Bíblia diz que Josafá é um rei temente ao Senhor, um rei servo do Senhor, crente mesmo, um rei que orava ao Senhor, porque você vai observar que nós lemos no versículo 43, e andou em todos os seus caminhos de seu pai, Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então o rei Josafá, na posição de rei, mas ele também estava como servo do Senhor, como crente do Senhor, mas ele tinha um projeto de trazer prosperidade, para o seu povo. E o que vai acontecer, irmãos, é que ele vai combinar esses navios de Tarsis, alguns navios preparados, navios fortes, de madeira forte, de lei. Naquela época os navios não eram como o navio de ferro de hoje em dia. Naquela época era navio de madeira, mas tipo assim, tempo da Arca de Noé, que era de madeira, aquela arca. Então naquele tempo os navios tudo era de madeira de lei, cedro, capu e outras madeiras que já foi bem extinta, maçaranduba, mas era uma madeira forte, de lei, daquela época. Então ele encomendou esses navios, todos detonados, por dentro e por fora, navios fortes, para ir ao fim buscar ouro, para sim trazer prosperidade para o seu reino.
para o seu povo. Mas, o que significa o fim? A Bíblia vai dizer, se eu dou um exemplo, se quando eu chego aqui, se ele foi o primeiro a chegar aqui no bairro da Coab, o Cláudio andou naquela época, né? No século I, se o Cláudio foi o primeiro a chegar aqui na terra das Coab, ele bate o pé, eu fui o primeiro. A partir então dessa data, Cláudio passa a ser o dono de todo o território da Coab. E esse território vai se chamar Terra de Cláudio. O nome dele vai levar o nome da cidade, que é de Popossa, das terras. Era assim ao fim. Quando esse homem chamado ao fim chegou nessas montanhas, nessas terras, ele tomou posse. No século I, então ele foi o primeiro, chegaria então ao fim, foi dado o nome dele, que o nome dele era o fim. Por isso que a Bíblia vai dizer que Salomão trouxe toneladas de ouro de Ofim, que dava o nome desse cidadão que chegou primeiro. Passasse os anos, já quando não tomou posse, mas chegou o exército mais forte, passasse os anos, quando de hoje em diante o exército toma esse aqui contigo. A Deus já pega as terras e o exército toma. Então, de início, que chegava primeiro, no século I e diante, era o dono. Passados os anos para cá, vem o exército e toma tudo. E hoje, não é nem uma coisa nem outra. Como é que é hoje, irmão, na igreja do Senhor? Hoje, se a Argentina chegar para querer tomar o Brasil, ou o Peru, ou a Venezuela, não vai tomar. Nem os Estados Unidos. Por quê? Porque vem a ONU, que ampara por lei os países. Se os Estados Unidos quiser tomar o Brasil, a ONU, que é mais de 15 países, vai contra os Estados Unidos, em favor do Brasil, porque é lei. Mesma coisa a Venezuela, o Brasil, qualquer outra nação. Então não toma mais assim. Então, o rei Josafá vai agora ter esse plano de, com esses navios, buscar ouro de Ofim. E há 120 anos na igreja do Senhor, já tinha um que foi lá, um rei que tinha ido lá. Quem foi? Rei Salomão. Onde está isso, meu irmão? Leia comigo, igreja, lá em 1 Reis 9, 28. 1 Reis 9, 28. Vamos ler? Para a gente acompanhar aqui a mensagem. Diz assim, ó, 1 Reis 9, 28. Olha o que diz. E vieram ao fim, e tomaram de lá 420 toneladas de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. Viu? Vou esperar os irmãos achar. Amém? Lá em Rei Bíblia Tomleta, só volta 1 Reis 9, 28. Aí diz assim, ó, e vieram ao fim, que é a terra do ouro, e tomaram de lá 420 toneladas de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. Isso há 120 anos atrás, quando Josafá queria naquele ano ir ao fim. Há 120 anos atrás, no reinado do rei Salomão, ele já tinha ido lá e tinha tido êxito na igreja do Senhor. Ele tinha tido vitória, e ele trouxe, uma vez que Josafá não trouxe. Nós vamos entender esse mistério. Salomão trouxe. Por que Salomão trouxe? Há uma diferença entre o rei Salomão há 120 anos atrás do rei Josafá após 120 anos à frente. Ambos são servos do Senhor, ambos são crentes, ambos são reis de Israel. A diferença é que era Salomão pediu sabedoria ao Senhor. Salomão, ele tinha sabedoria estratégica de
vencer as batalhas. Josafá já não. Josafá já tinha só mais oração, vigilância e crente, tipo assim, né? Fanático, vamos dizer assim, na religião, ali, mas não tinha sabedoria, não tinha estratégia de uma certa batalha. E Salomão, 120 anos, tinha todas essas características do servo de Deus, mas além, ele tinha astúcia, sabedoria, ele tinha jogo de cintura para enfrentar uma batalha e ser vencedor. E o que aconteceu, irmãos? Esse Ongebé, que vai dizer que é espinhaço, espinha dorsal de gigante. Diz a lenda da palavra do Senhor que esse Ongebé era um cemitério de navio naufragado. Todos os navios que chegavam ali se quebravam. Dezenas e centenas de navios era destruído nesse lugar. Mas 120 anos atrás, Salomão com a sua caravana passou e trouxe 120 toneladas de ouro. Sabe o que significa 120 toneladas de ouro, igreja? Uma tonelada de ouro, ou melhor, um talento era 120 talentos de ouro. Um talento de ouro, só um rei de Israel, numa época dessa, um talento comprou toda uma ilha, uma cidade, um talento. Estava a pagar uma cidade inteira, um talento. Agora imagine Salomão, trouxe 120 talentos de ouro. Quantos Salomão não ficou próximo e rico? A Bíblia diz que no tempo de Salomão, que vieram os ouros de Ofim, o templo de Salomão é tudo em ouro. Palácio de Salomão é tudo em ouro. Se diz a Bíblia que até servia em prato e talheres de ouro. Era ouro e prata para tudo quanto é lado. Não tinha ladrão, porque roubar para quê? Todo mundo tinha ouro, todo mundo era próximo. Não tinha como ninguém está roubando nada. E a Bíblia vai dizer, irmãos, por que Salomão conseguiu passar nesse Ongebé, que é a espinha dorsal de gigante? Ninguém passava. Josafá tentou, mas foi quebrado os navios de Josafá. Todos quebrados e muitos morreram. Mas por que Salomão passou há 120 anos atrás? Porque vai dizer, irmão, que Salomão, com a sabedoria que Deus deu a ele, Salomão não passou de primeira como os outros passaram. O que foi que Salomão fez? Junto com seus sábios, com a sua caravana, tinha um rei, tinha o contador, que era Irão, de Salomão. Eles reuniram Salomão, já que dezenas e centenas de navios são destruídos e quebrados nesse rio, ninguém sabe que diabo tem nesse rio. Um diz que é maldição, outro diz que é o demônio das águas. De fato, que nenhum navio passa por aí. Então, já que está acontecendo isso, nós vamos se acampar antes do Ongebé, espinha dorsal de gigante, e vamos ficar observando e ver o que está acontecendo. Deixa eles passarem, porque naquela época, quantos navios estavam indo em direção para buscar o ouro de Ofim? Todos os dias ia navio para lá, querendo passar para trazer o ouro. E a Bíblia vai dizer que Salomão e sua caravana, esses navios, não foram. A Bíblia vai dizer que eles se abasteceram num lugar, pararam numa certa ilha, antes de lá, numa certa praia, e acamparam ali. E a Bíblia vai dizer que eles passaram 6 meses
estudando. Era 6 meses, todo dia eles viam o navio se acabar. Eles iam Gedé e não passavam. A Bíblia diz que os capitães e marinheiros, antes de passar, eles iam examinar, botavam prumo, olhavam em binóculo, fazia tudo, não via nada, para passar. Quando passava, se acabava, destruía o navio. E Salomão observando, até que depois de 6 meses, Salomão com seus sábios observaram o rio abaixando. O rio começou a baixar, e eles entenderam que o rio, eles observaram que, sabe o que tinha lá, irmãos? Não era um bicho, um gigante demônio. O que tinha lá, que destruía os navios, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Gostou? Vamos contar só nós, né? Eu posso também esperar os irmãos sentar. Nós vamos entender essa mensagem abençoada vindo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando Salomão observou, obrigado, irmão, que os navios se acabavam, se destruindo lá, os sábios de Salomão começaram a observar. Salomão, veja. Olha o mistério aí, ó. Está vendo? Nós estamos aqui 6 meses. Cada dia o rio está baixando. Está secando o rio. E eles começaram a observar com binóculo. Sabe o que estava acontecendo? Na hora que o rio abaixa, seca, era visto o Gedé, que era um túnel na superfície da água. Quando a água estava cheia, estava para ver ele. Quando o navio passava, ele estava de encontro nessa grande muralha de pedra, que era um túnel. Quando a água baixou, era como se fosse assim um arco, né? É como se fosse aqui, ó. O navio passa, a água está aqui, né? E o navio vai passar aqui, vê? Aí, a água está aqui. Aí vem aqui no meu braço, está a muralha. Como a água estava assim, 10 metros acima, não dá para ver essa muralha aqui. E na hora que o navio passa, ele bate nessa muralha, lá embaixo, e rebenta e se quebra tudo. Aí não passa. Ia para a esquerda, ia para a direita, ia para o meio, a muralha era muito grande, tomava toda a extensão do rio. E não passava nada. Mas quando a caravana de Salomão começou a observar que a água abaixou, aí viu essa grande muralha. Abaixou mais, e Salomão realmente é o arco de um túnel de uma caverna, de uma grande muralha que ficava debaixo. Então, quando a água baixava, era possível o navio passar por baixo. Quando abaixou a água, aí viu essa muralha aqui. Aí baixou mais um pouco, aí a água passava aqui. Quando o Salomão não pôde passar com a sua caravana, ele passou. Foi embora. Porque aqui não dava. Quando abaixava, chegava aqui, lá embaixo, passava por baixo do outro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Salomão deixou abaixar mais, quando ele viu que dava para baixar, para passar, e Salomão com a sua caravana e seus navios. Passaram, irmãos. Há 120 anos, Salomão esperou 6 meses e ele não rebentou, porque eles passaram por baixo do arco, por baixo do Gedé. Pegaram 120 talentos de ouro, 420 talentos de ouro, encheram os navios carregados de ouro. E quando eles voltam de volta para suas casas, o rio estava cheio.
Se eles passassem o rio cheio, o navio ia se arrebentar e ia ser um Jebé, porque o rio subiu. Aí teve que esperar mais 6 meses lá de lá, o rio abaixar, aí era possível ver o arco. Embaixo dava para passar, quando foram na ida, eles tinham que voltar na volta, no mesmo arco embaixo. O rio abaixou, ele passou de volta, carregado de ouro. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aonde Deus está falando conosco, irmão, nessa passagem, louvado seja o nome do Senhor. Que os 2 reis, Josafá e rei Salomão, eram servos do Senhor. A diferença é que Josafá, como aqueles outros navios que passaram e se arrebentaram, não tiveram sabedoria estratégica para passar em Jebé, espinha dorsal de gigante. E eles se arrebentaram. Salomão não, parou, perseverou 6 meses. Depois que o rio abaixou, ele não sabia o que tinha lá. Por um acaso, todo aquele tempo lá, por um acaso o rio abaixou. E por acaso eles viram. Se ele não tivesse paciência de esperar 6 meses, nunca eles iam ver. Iam se arrebentar. É igual a igreja do Senhor, né, irmãos? A bênção está logo após ao João Gebé, que é, né, o fim. Muitos estão sem sabedoria, desistindo antes, não tendo perseverança e sabedoria para chegar e ao João Gebé, para buscar o mundo. Estão desistindo antes. Mas a igreja, como é o aqui, pastor? A igreja missionária, né? Ela está perseverando. Ela está na torre de sentinela, de vigia, observando. Pastor está fazendo escudo, está observando. Pastor está na direção do Senhor, observando qual é o dia estratégica, a maneira de ganhar as almas, o dia que vai encaixar para o Senhor continuar fazendo a grande obra no meio do seu rebanho, do seu ministério. Então, muitos estão desistindo, quem sabe até deixando o pastor um pouco, mas o pastor com a igreja está perseverando, ele está vigiando, ele está tendo sabedoria de ver o momento que era certa, de passar por João Gebé e buscar o mundo da prosperidade ao Senhor. Então é isso, meu pastor, está perseverando. Uma hora dessa vai encaixar os cultos de quarta-feira, os cultos de sexta, de sábado, de domingo, se for o caso. Deus ele vai direcionar, aleluia, nos cultos certos, na hora certa. E o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser exaltado para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Salomão, se ele chegasse junto com os outros, passasse, ele se arrebentava naquele João Gebé, como as outras caravanas se arrebentaram. Salomão passou 6 meses observando, vigiando, tendo estratégia, sabedoria, o que está acontecendo, porque se tornou cemitério de navio esse lugar. Dizem que é maldição, o demônio da água, e Salomão passou a observar. Quando acaba, irmãos, era apenas um túnel debaixo da água, aonde o navio se chocava, se arrebentava lá embaixo, porque tocava nessa pedra gigante, mas quando abaixou a água, dava para passar por baixo, que era um arco, vocês vão. Agora dá para passar por baixo, se passasse no meio do arco, se arrebentava, mas para passar por baixo, teria que abaixar a água, o navio poder passar. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor, isso requer sabedoria do Senhor. Toda a luta tem que ter estratégia, oração, vigilância, sim, é muito necessário orar, vigiar, consagrar, é muito necessário, mas também tem que ter sabedoria do alto. Quem quer sabedoria, peça a Deus, que a igreja do Senhor possa pedir sabedoria estratégica,
de vencer as batalhas, as lutas. Então hoje Deus está quebrando os aguilhões, as moedas ficando por terra, e o Senhor está enchendo a sua eleita de sabedoria, de graça para vencer as batalhas, para vencer as guerras. Louvado seja o Senhor. Não é de qualquer jeito, igreja do Senhor, que chegamos ao céu. Chegamos sim, cheios de sabedoria, porque é necessário para poder vencer as batalhas e vencer as guerras. Gostaria que a permissão do pastor, que a igreja ficasse de pé. Louvado seja o Senhor.